Shalom a todos, mais uma vez, agradeço a todos que vêm assistindo meus vídeos. Peço desculpa aí pela demora de alguns vídeos, tá? E hoje nós vamos debater um- uma história, vamos dizer assim, né? Uma situação bem, muito, muito especulada, vamos dizer assim, no meio judaico. Se pergunta assim, afinal de contas, por que os judeus não acreditam no Jesus ou no Yeshua? Por que não se acredita? Bom, a distância do judaísmo e o cristianismo e o tal judaísmo messiânico é de tão tamanha a distância que eu entendo também que os leigos no assunto não consigam compreender, né? Mas para vocês entenderem é o seguinte, olha, toda a visão judaica de Deus, da Torá, ela vem das mitzvot, tá? Que são 613. Então, por exemplo, lá no Sinai, quando Moshe ele ele pegou, né? Deus, bendito seja ele, entregou as mitzvot para ele. Falou, olha, a vida de vocês vão se basear nessas mitzvot, nessas leis aqui. Nada pode ser fora dessas leis. Então, lá explicou o que era Deus e tal, né? O que não era ídolos, o que era Deus, o que não era Deus, etc. E não existe nenhuma mitzvah que fala assim, espera o Messias. Não existe. Não existe uma lei, uma ordenança que fala assim, vocês têm que acreditar no Messias, vocês têm que esperar um Messias. Não existe essa lei. Na Torá não existe. Então, não existindo, se torna muito difícil hoje alguém chegar e falar assim, mas aquele Messias é o Filho de Deus e esse Messias, sei lá, ele é o caminho para Deus. Não faz. Porque a vida judaica, a vida de um judeu, ela é 100% baseada nessas mitzvot. Estou falando do judeu religioso, tá? 100% nessas leis. Então, como não existe nenhuma ordenança, por exemplo, não existe uma palavra lá que fala assim, olha gente, Deus falou, olha, vocês vão ter que esperar um Messias, vocês vão ter que ter algum Messias. Não existe. Até porque também a própria palavra Mashiach ou Moshiach, ela não é uma palavra que é, vamos dizer, que é usada para algo espiritual, não é uma palavra usada como assim para algo muito importante, tá? A palavra Moshe é uma palavra comum, né? Tanto que ela é usada, por exemplo, o rei Ciro, né? O rei Ciro foi chamado de Moshe lá no Tanar, né? Então não faz sentido no meio, vamos dizer, no meio judaico, né? Na forma da Torá, ficar se apegando a Messias. Quem é esse Messias? Quando que ele vai vir? Não. A Torá lá é bem clara, ela é bem clara. Se o povo da aliança se desviar das mitzvot, das leis, algumas não, várias maldições alcançarão esse povo. E uma delas é o exílio, é ser maltratado, é sofrer mentiras, sofrer perseguições religiosas, políticas, viver em guerra, tudo que aconteceu. Então, tem um judeu, por exemplo, ele culpa. Ele sabe que o culpado é ele. Né? E também a Torá é bem clara, que fala que se voltar para essa lei, se manter dentro dessa lei, o que acontece? Todas as bênçãos virão. Então, o que seria então esse tal de Messias ou era messiânica? Na verdade, não é. A Torá não tem como foco esperar Messias algum. Isso não é o foco da Torá. Não é o foco da Torá ficar esperando um homem salvador. Não existe. Isso não é o foco da Torá. O foco da Torá é fazer com que nós voltamos para os caminhos do eterno,
que em hebraico é mitzvot, mitzvot, né, plural mitzvah, e que todas as nações, né, também voltem para o caminho do Eterno. Vale lembrar que antes de Abraão, e antes de Noa, e antes do pecado do povo, o povo tinha uma conexão com o Eterno. Né? E depois veio Caim, essa é outra história. Então, o foco da Torá, gente, não é esperar Messias, igual muito pensa. Então, não sendo esse foco da Torá, não faz sentido nós perdermos tempo com isso. Vale lembrar também. Boa noite. Vale lembrar também que nós temos que preocuparmos se estamos andando certo com Deus ou não. Não é preocupar que tem gente, por exemplo, aí que está entrando em estado de loucura. Tem gente que está ficando quase louco com essa questão de fim do mundo. Gente, a Torá é bem clara. Se o povo judeu voltar, o povo judeu não, o povo hebreu da aliança, não estou falando dos israelitas de hoje não, o povo hebreu voltar para o Eterno, fazer chuvar, voltar para o Eterno, algo de muito bom vai acontecer com o mundo. Por quê? As nações verão, né, a bênção que vai ser. Israel vai voltar a ser um país dentro das leis da Torá. O templo será reerguido. Nisso as nações reconhecerão Hashem. Todas as nações deixarão a idolatria. Né? Todas as nações buscarão Israel para aprender realmente a servir a Deus. Lembrando que as nações vão procurar Israel não é para ser escravo de Israel, como muitos pensam. Só para aprender como servir a Hashem. Então, o que existirá na realidade é uma era messiânica. Agora, sobre o personagem, o homem, Mashiach, na verdade, eu vou explicar aqui para vocês. Não é um homem que nós estamos esperando. Nós estamos trabalhando, lutando, fazendo o techuvá para a era messiânica. E os profetas foram bem claros. Quando começar a era messiânica, esses sinais virão. Então, levantar um filho de Davi, na verdade, não é o foco da Torá. É só um dos sinais que estamos na era messiânica. Traduzida, a era messiânica seria a era salvadora. Tá? Então, levantará, entre vários sinais, um dos sinais levantará um descendente de Davi, que reinará Israel. Reinará, se fosse hoje não reinaria, ele seria, por exemplo, o primeiro-ministro, que quebraria, por exemplo, as leis internacionais que estão tendo hoje em Israel. Ele não ia ser alguém para ser adorado, ele não ia ser, não, ele é só uma pessoa observante da Torá, ia ser um homem político, tá? O descendente de Davi, como Davi Melech foi um homem político, esse também será um homem político. E o templo será reerguido, o rio Nilo secará, as nações voltarão para o Eterno, etc. Então, gente, por que o judeu não acredita nesses personagens? Porque simplesmente, além deles não ser Messias nenhum, por judeu, eu não estou falando que ele não seja o Messias para os cristãos, e não estou falando que ele não é Messias para os messiânicos. Vai lembrar que não existe o judaísmo messiânico, tá? Judeu messiânico não é judeu, tá bom? Mas eles se acham judeu, ok. Mas não estou falando que Yeshua não seja o Messias deles. Não é o Messias da Torá. Não é o Messias do Taná. Não é o Messias de Israel. Não é o Messias dos judeus. Jesus é a mesma coisa. Por quê? Porque não tem como foco a Torá falar de Messias. O foco da Torá é fazer com que todos voltem para as leis do Eterno e voltar para o Eterno. Não é se conectar e viver uma vida digna, respeitosa com Deus, com o nosso semelhante e com a natureza. Espero que tenha gostado do vídeo e espero que eu tenha esclarecido. Lógico que preciso de muito mais tempo, mas eu tentei ser o mais breve possível. Se vocês gostaram, por favor, deixa aí um joinha, compartilhe o vídeo, inscreva no canal e aceite também algumas sugestões aí para vídeo de temas religiosos, ok? Lembrando, de temas do Taná, do Antigo Testamento. Shalom e até o próximo vídeo.